Paulo Brito, na hora da verdade, vai comentar os problemas da cidade. Chegou a hora de saber o que acontece. O Paulo Brito vai falar porque conhece. Paulo Brito, de olho na cidade. Paulo Brito, Paulo Brito. Esse cara sou eu. Alô, amigos, senhoras e senhores, muito bom dia. Realmente, esse cara sou eu. E estamos iniciando mais uma caminhada informativa correspondente à segunda-feira, dia 21 de dezembro do ano 2020. É um prazer chegar até você, pedindo que você compartilhe o nosso programa, nos dê a preferência, agradecemos de coração esse programa que tem a produção minha, Departamento de Jornalismo, Patrícia Maria de Souza Ramos Brito, produção de Débora Rayane Barbosa, Departamento Jurídico, doutora Érica Apolinário, doutor César Contel Aguiar e doutor Joel de Almeida, o Feio, lá em Araçatuba. Também os nossos colaboradores, os nossos repórteres Andréia de Oliveira em Penápolis, Gilmar de Freitas e Carvalho na cidade de Buritama, Edilson dos Santos na cidade de Glicério, Walter Parcelli, o Chapeuzinho comanda o Bola na Rede, participação especial de Cássio Bettini e os nossos convidados especiais para esse programa, que tem apoio todo especial aí dos nossos colaboradores, Engeune Engenharia, direção do Dr. Sérgio Donato, William e do Rochinha. Também conosco Morena Móveis e Valentina Móveis, IOB, Instituto de Óleos Birigui, direção do Dr. Benhur, Dr. Rogério, ainda Lalo Calçados e Esportes, detalhe que faz a diferença, Lalo Homem e Lalo Kid Alto Posto Lalo. Também conosco aqui nessa caminhada especial, Birigui Piscinas, tudo em piscinas, maior estoque de piscinas da região, você tem em Birigui Piscinas, ainda em Empório Biju, muitas novidades, abertas até às 22 horas, na Rua Saudades 520, a Clínica Dentária do Dr. Rodrigo Sintra, aqui na Barão do Rio Branco 953, conosco também Organização Bom Plano, da Funerária Bom Pastor, ainda trazendo aí a Tropicália Pães de Doce em Buritama, e agradecemos carinhosamente e respeitosamente esses que são os nossos colaboradores que estão conosco aí nessa caminhada. Hoje, então, dia 21 de dezembro de 2020, comércio em Birigui fica aberto até às 22 horas, a Ótica V+, também em Birigui, Araçatuba, até às 10 da noite. Dito isso, senhoras e senhores, abrindo esse programa com alguns destaques, a caminhada do Bandeirante Esporte Clube, mesmo aí com todas as dificuldades, chegou à conquista do título de vice-campeão, sobe para A3 no ano que vem. Outros destaques também aí, que a Câmara Municipal de Birigui pode se reunir em caráter extraordinário a qualquer momento, convocado pelo prefeito Cristiano Salmeirão. Ainda destacando, novo prédio da Câmara Municipal será inaugurado hoje às 19 horas, em solenidade que contará com a presença dos ilustres convidados especiais. O Corinthians joga hoje contra o Goiás e destacando também aí que muitos assuntos vão, inclusive entrevista muito aguardada, muito esperada com o Carlos Alberto Mestriner, o nosso querido Carlinhos da Clean. Débora, bom dia, Débora. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. Você tem algum destaque especial? Tenho sim, Paulo. Então vamos lá. MP quer que estabelecimento de Birigui doe respirador de R$ 87 mil por provocar aglomeração. Fiscalização autua mais 3 estabelecimentos em Araçatuba. Câmara de Birigui inaugura sede própria em sessão solene. No plantão da polícia, mulher é acusada de causar tumulto em praça de alimentação após venda de chopp ser encerrada. Dupla é presa com 1 quilo de maconha em rodovia de Birigui. Advogado resiste à abordagem e é flagrado com maconha. Homem é acusado de violência doméstica contra a mãe. E mulheres se agridem com faca no bairro Moarama, em Araçatuba. Esses foram os principais destaques do programa de hoje e tem muito mais. Participação especial de Gilmar de Freitas em Buritama, falando da situação que se encontra a cidade de Buritama no aspecto político. Também os eleitos, já estão todos eles diplomados, sem nenhuma solenidade especial. Agora aguarda única e exclusivamente dia 1º de janeiro, que será feita a transmissão
de cargo de prefeito, vice-prefeito e também dos vereadores eleitos pela 25ª Zona Eleitoral, que compreende Santópolis do Aguapeí, Brejo Alegre, Clementina, Coroados e, finalmente, a cidade de Birigui, responsáveis pela 25ª Zona Eleitoral. Dito isso, senhoras e senhores, estamos abrindo mais um programa Paulo Brito no ar e hoje, a tão aguardada, esperada por todos nós aqui, a entrevista, o bate-papo com o nosso querido, estimado Carlos Alberto Mestriner, o Carlinhos da Clean, que veio ao nosso programa hoje para bater um papo com a gente, conversar com a gente, ele que é uma das figuras de destaque daqui do Grupo Empresarial de Birigui, biriguiense, e que nos honra com sua visita hoje. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Paulo. É um prazer imenso estar aqui com você nessa manhã de segunda-feira. Cumprimentar também a todos que nos acompanham. E estou à disposição, Paulo, porque a gente encerra aí um ano de 2020 praticamente, as atividades da indústria estão se encerrando e um ano bastante complexo. Então eu acho que a gente tem um bom assunto aí para a gente bater um papo. Esse ano 2020 foi então um ano atípico, Carlinhos, dos demais anos? Ô Paulo, na verdade ele foi atípico praticamente de março a dezembro, entendeu? As indústrias sofreram um impacto muito grande, como o mundo sofreu um impacto, entendeu? Mas eu acho que nós temos, assim, ao término de 2020, Paulo, eu acredito que nós temos ainda boas coisas para comemorar. Porque no mês de março, mês de abril, nós como setor como um todo, nós vimos uma situação muito difícil quando as encomendas cessaram, a gente não tinha trabalho para as pessoas, ou seja, nós estávamos inteiramente ociosos porque não chegavam-se as encomendas e as fábricas de Birigui da nossa região praticamente se viram numa situação extremamente adversa. Então foi um momento muito difícil. Mas as coisas foram se acomodando, foram se ajustando e eu acredito que nós terminamos este ano ainda podendo comemorar algumas coisas. Não nas questões da saúde, mas nas questões empresariais eu acho que nós temos alguns pontos positivos. Porque é o seguinte, Paulo, do mês de agosto até agora, no mês de dezembro, nós voltamos a contratar, as empresas voltaram a contratar, as indústrias voltaram a contratar. Então, parte dos empregos que foram perdidos, que a comunidade biriguense, a nossa região, ficou extremamente assustada com o desemprego, toda aquela situação que vinha acontecendo. Então, parte dos empregos foram recuperados. É claro que não é todo, é parcial. Então, isso traz uma esperança para o trabalhador, traz uma esperança para o setor. E aí aconteceu algumas coisas interessantes também que nos dá uma certa esperança para o ano 2021. Então nós temos muitos pontos de atenção para o 2021, entendeu? Mas também temos esperança que a gente tem um ano diferente em 2021. Este ano, Paulo, assim dando uma geral para que todos possam entender, nós tivemos aí, agora no final do ano, o governo assim, através do Congresso e do Senado, aprovar a extensão da desoneração da folha de pagamento. Exato. Isso foi muito importante para as indústrias, porque a indústria calçadista é uma indústria que emprega, é muito populosa, emprega muito. E a folha de pagamento tem um peso significativo nos custos da empresa. E aí conseguiu-se prorrogar por mais um ano a desoneração da folha. O auxílio emergencial foi algo fundamental neste ano 2020 para que tivéssemos renda, consumo e, consequentemente, a economia começar a se restabelecer. Então, algumas coisas aconteceram positivas. Por exemplo, o auxílio emergencial, que representa, Paulo, hoje 10% do PIB nacional, hoje é fruto do auxílio emergencial. Ele gerou consumo. Ele acabou gerando a renda, que gerou consumo e que fez com que as empresas voltassem a trabalhar, mesmo que não fosse na plenitude, mas voltassem a trabalhar.
Isso foi positivo também. O governo federal também criou-se alguns incentivos, tanto nas questões de linhas de crédito, como alguns incentivos fiscais, que também oxigenou as empresas. Então, mesmo diante de um cenário muito adverso, que foi a pandemia, que é a pandemia, nós tivemos algumas coisas positivas por parte do governo federal, que nos permitiu a manter a sobrevivência das nossas empresas, dos nossos empregos, e poder sonhar com 2021. Porque em um momento aí de 2020, nós nos vimos numa situação, numa encruzilhada, sem assim, enxergar futuro. Agora sim, é possível enxergar futuro, é possível nos planejarmos para o ano 2021. Então são coisas que a gente percebe que houve uma reação. Está havendo uma reação na economia, não todos os setores. É interessante, Paulo, porque quando a gente fala da indústria calçadista, ela sofreu mais que outros setores. Você pega o agronegócio, você pega o setor de construção civil, você pega vários segmentos que estão muito bem. Eles voltaram à retomada, inclusive até melhor do que antes da pandemia. Alguns setores estão com desempenho melhor que antes da pandemia. Agora, o setor da indústria, de calçado, confecção, enfim, de manufatura, esse foi mais impactado. Então, nós temos, assim, boas notícias e pontos de atenção com relação ao desempenho da economia nacional e local. Mas eu vejo, assim, nós estamos num momento de, agora, nos próximos dias, planejar o próximo ano, estudarmos as nossas empresas com relação ao produto, com relação à comunicação, com relação à força de vendas, para que possamos ter um ano 2021 diferente. Eu acredito, por exemplo, no nosso caso específico, a nossa empresa praticamente não fez demissões em massa, e nós voltamos às contratações nos meses de setembro e outubro. Contratamos praticamente 100 novos trabalhadores, ou seja, 100 novos empregos. Então, tem coisas boas acontecendo, mas me preocupa com várias coisas ou várias situações que deve acontecer no primeiro trimestre. E aí é um ponto de atenção. Carlinhos, em março veio aquela notícia alarmante: Birigui vai para falência porque as fábricas de sapato vão começar as demissões. Mas em um determinado momento houve um controle. Nessa fase aí, houve a participação do SIMB e a colaboração dos empresários para que evitasse essa tragédia? Na verdade, o SIMB, ele tem um papel estratégico, ele é um papel, às vezes é imperceptível aos olhos da comunidade, mas nós, empresários, a gente tem noção clara da importância do SIMB. O SIMB, logo no primeiro momento, ele encampou a questão de todas as precauções, de todo aquele trabalho preventivo que as empresas tinham que fazer para voltar a trabalhar. Então o SIMB, juntamente com o CIESP, com o FIESP, criou seus protocolos, criou toda uma situação que favorecesse as indústrias voltarem a trabalhar ou continuar trabalhando dentro de uma normalidade, vamos dizer assim. E então o papel do SIMB foi fundamental no primeiro momento, ou seja, naquele sufoco da pandemia, que foi logo no final de março, início de abril, o SIMB teve um papel decisivo nesse momento. No decorrer dos meses, o SIMB trabalhou em várias frentes que ajudou muitas empresas a começar a sonhar com o futuro ou acreditar no futuro, que foi, primeiro, buscar digitalizar as empresas, ou seja, hoje nós temos uma situação diferente. Então, primeiro, qualificar as pessoas. Hoje, Paulo, as empresas precisam ter profissionais diferenciados, as empresas precisam capacitar, preparar os profissionais no sentido de se adequar a uma nova realidade. Então, a digitalização, ou seja, as empresas estarem mais conectadas com o futuro, é fundamental. Então, o SIMB buscou conhecimento, buscou capacitação para que as pessoas nas empresas estivessem mais preparadas para essa nova economia, para esse novo momento. Um outro ponto importante também foi buscar novas formas de venda, e aí buscar as vendas através do virtual, do e-commerce, buscar estimular isso também nas empresas. Hoje, muitas empresas em Birigui estão vendendo virtualmente, ou seja, através dos seus e-commerces.
Hoje nós temos eu diria para você, algumas dezenas de empresas que sobreviveram, estão sobrevivendo, vendendo de forma digital. Não é mais através do representante comercial, mas de forma digital. E o SIMB teve um papel também para estimular e incentivar essas vendas digital. Ou seja, há uma evolução muito forte nas questões digital. E o SIMB se preparou. E também nas exportações. Por mais que o mundo deixou de consumir ou deixou de comprar, mas o SIMB também buscou conectar o Birigui, as indústrias de Birigui, ao mercado internacional. Então, o SIMB está extremamente conectado com tudo que está acontecendo na nossa cidade, na nossa comunidade, no setor. E ele, através do nosso presidente, da diretoria, o Renato está fazendo um trabalho muito interessante no SIMB, juntamente com a equipe, tem a Silvia e toda a equipe lá no SIMB. Eles estão fazendo uma leitura muito clara do que está acontecendo na economia e buscando respostas. Esse é o papel do SIMB. Desde o primeiro momento da pandemia e até agora, finalizando o mês de dezembro, o SIMB criou praticamente 4 grandes frentes, vamos dizer assim, entendeu? A inovação, a exportação, a capacitação, para poder manter o setor oxigenado, o setor vivo. Esse é o papel do SIMB. Eu acho que o papel do SIMB este ano 2020 foi uma gestão de maestria. Eu gostaria até aqui nesse momento de cumprimentar o Renato Ramires, toda a equipe do SIMB, a diretoria, porque teve um papel decisivo em conectar a Birigui a essa nova economia, a esse novo momento que a gente vive. Nessas vendas virtual, não acabou afetando o desemprego? Na verdade não, né, Paulo? Eu acredito que as vendas virtuais, ela possibilitou muitas empresas, inclusive pequenas empresas, a venderem seus produtos vende para o Brasil inteiro, às vezes fora do Brasil, de forma virtual, ou seja, pelo digital. Então, se você olhar hoje, pequenas encomendas de consumidores finais fazendo para as indústrias de Birigui. Então, criou-se uma nova cultura. Hoje, jamais não seremos como antes, não será nada mais como antes. Hoje as indústrias se aproximaram do consumidor, a indústria está falando diretamente com o consumidor. É uma nova economia, novos comportamentos de consumo, novos comportamentos de compra. E o SIMB teve o olhar, ele conseguiu fazer a leitura desse movimento que vinha acontecendo no mercado. Você pega grandes empresas, Mercado Livre, Casas Bahia, Luiza, Magazine Luiza, foram empresas que cresceram. Hoje o Mercado Livre é a empresa mais valiosa na América Latina. Por quê? A venda digital cresceu muito. Magazine Luiza teve um desempenho fantástico nesse ano 2020. É a venda digital, é o e-commerce, enfim. E Birigui não foi diferente. Dentro da sua realidade, também migrou e se transformou para a venda digital. Então, Birigui hoje, eu diria que está preparado, muito próximo da nova realidade que é essa nova economia. Mesmo a Argentina e a China não comprando, não abalou? Olha, ou compraram? Na verdade, nós perdemos ou tivemos aí uma redução muito grande. A Argentina é um grande cliente dos produtos biriguenses. E tem um problema hoje a Argentina vive um problema, que é o que a gente não deseja para o Brasil, e o pior, trancou as barreiras, ou seja, não entra calçados brasileiros hoje na Argentina. Então isso afeta diretamente as exportações de Birigui para esse mercado. Mas outros mercados também acabaram evoluindo, então perde-se a Argentina, mas conquista-se outros mercados. Então eu acho que o SIMB tem buscado esses novos mercados, inclusive buscou consultorias em Brasília para nos ajudar, para nos apoiar nesse movimento de exportação, buscando novos mercados, novas regiões do mundo para se exportar. Então perdemos a Argentina, um grande comprador, mas abriu-se outros mercados. Então as exportações retomaram já, estão se retomando a passos largos. Eu não diria que seja ainda os percentuais. A Birigui chegou a exportar 14,1% da sua produção. Claro que os números hoje são muito menores que esse. Eu acredito que chega a 3, 4% do volume produzido. Mas é uma retomada. E a esperança nossa é que essa retomada continue. Então, papel do SIMB, estratégico, muito bem preparado para os dias de hoje.
mesmo o SIMB com toda essa categoria, houve um entrosamento entre prefeitura, associação comercial, para que não acontecesse uma falência total das empresas de Birigui? Olha, Paulo, Birigui é uma Ou não? cidade abençoada, porque eu vejo assim, tanto a associação comercial, pela sua diretoria, o Maurício, enfim, trabalha muito sincronizado com o SIMB. Há um alinhamento nos movimentos do SIMB e da associação comercial. O nosso prefeito municipal atual, ele foi muito participativo nesse momento da economia. Ele, por várias vezes, conversou com a diretoria, por várias vezes esteve no SIMB e procurou, apesar das diretrizes do governo estadual, o governo do estado, o senhor João Dória, ele contrariou os interesses da indústria paulista, do comércio, mas dentro do possível, o governo municipal, através do Cristiano Salmeirão, procurou se ajustar, se adequar às necessidades da indústria e até mesmo, acho que, do próprio comércio. Claro que os interesses às vezes divergem. As diretrizes do governo estadual têm que cumprir algumas diretrizes do governo estadual. O próprio Cristiano teve alguma dificuldade para ajustar isso na questão do município. Mas a gente sempre percebeu a vontade, o desejo dele de procurar o melhor para a indústria e para o comércio. Claro que não foi possível ser exatamente como gostaríamos, mas houve muita boa vontade do governo municipal em atender a indústria, em atender o comércio. Claro que isso aí teve uma diretriz muito, muito intensa do governo estadual, que eu acho que dispensa comentários. O governo do estado de São Paulo, através do governador João Dória, está desalinhado não só com a indústria, não só com o comércio, está desalinhado com o agronegócio. Eu acredito que esse governo precisa repensar o caminho. Enquanto ele estiver pensando em governo, em presidência da República, ele vai tomar decisões pensando apenas na política e não nos interesses de quem produz realmente no estado de São Paulo. Então não há nenhuma esperança que ele seja uma válvula de escape para salvar, do jeito que ele está se comportando? Na verdade, Paulo, o João Dória, hoje é difícil nós acreditarmos no que ele fala, porque me parece mais que ele está numa campanha política, pensando na presidência da República em 2022, do que propriamente governar o estado de São Paulo para gerar riqueza, gerar emprego, gerar realmente renda para todos. É uma visão míope, porque eu acho que tem que pensar de forma sistêmica, uma forma que realmente faça com que as cidades do interior produzam e gerem emprego, gerem renda. Eu acho que as decisões estão muito contaminadas com política. E quando você faz gestão contaminada exclusivamente pela política, elas não são as melhores decisões. Você disse que ainda há uma esperança. Se você fosse o ministro da Economia, o Paulo Guedes, qual seria essa esperança de a gente retomar as coisas da maneira que eram? Ô Paulo, quando a gente fala na esfera federal, é muito complicado, porque hoje nós vivemos incertezas. Nós temos muitas incertezas no mundo afora e no Brasil. Primeiro que a vacina, que é fundamental, porque a vacina, Paulo, vai trazer tranquilidade, vai trazer serenidade para a população, para o trabalhador, para o empresário. A vacina ou as vacinas, Carlinhos? Pode ser 4, 5 vacinas, não importa não importa a origem. Não importa a origem, o importante é que ela venha para trazer a tranquilidade, trazer a saúde que tanto nós almejamos. E aí não é vacina da China ou vacina dos Estados Unidos ou da Europa, enfim. Todas as vacinas que tiverem aprovação da Anvisa tem que disponibilizar a todo cidadão brasileiro, ponto. Agora, eu não posso abraçar uma única vacina e querer fazer política em cima dela. Então, a vacina é fundamental para que tenhamos tranquilidade nas nossas empresas, nas nossas famílias, na nossa comunidade. E há muitas incertezas, Paulo. Então, primeiro, a vacina. Uma outra coisa, as reformas são fundamentais. A reforma tributária, a reforma administrativa, inclusive as privatizações, que isso depende do governo federal. E a gente percebe que o governo federal está amarrado, ele está numa situação extremamente difícil de governar. Porque nós temos uma situação que é a pandemia, é uma situação grave, mas a economia precisa andar.
Nós precisamos oxigenar a economia para que possa gerar emprego, gerar renda, gerar consumo e essa roda voltar a girar em velocidade. Certo. Então, as reformas são importantes. A reforma tributária, administrativa, as privatizações. Para quê? Para que o investidor, para que o empresário possa acreditar no futuro, investir no Brasil, investir na sua empresa, investir no seu negócio, seja um micro, pequeno, um grande negócio. É fundamental segurança para investir. Então, o governo federal ele está politicamente com grandes dificuldades. Porque pega um governador como o do estado de São Paulo, que o tempo todo fica colocando pedra no caminho, fica colocando graveto no caminho do governo federal. E o governo federal também tem seus erros também. Não vamos aqui também achar que o governo federal é perfeito, tem seus erros. Então, nós estamos vivendo alguma situação política que complica ainda mais a solução da pandemia. Então, nós temos uma diversidade grande. Mas aí, Paulo, o mercado de trabalho foi deteriorado. E aí, gente, isso aí nós vamos, de forma geral, o mercado de trabalho foi deteriorado e nós temos que recuperar o emprego. Porque nós não podemos conviver o governo dando o auxílio emergencial o resto da vida. O que vai substituir o auxílio emergencial? É o emprego, é a renda, é o trabalho, para que possamos ter consumo e essa roda voltar a girar. Então, o governo tem hoje o auxílio emergencial, colocou incentivos na área financeira, na área fiscal, que isso vai acabar. O Bolsa Família? O Bolsa Família, enfim. O Bolsa Família continua, mas os outros ingredientes vão terminar. E aí a economia precisa andar sozinha. E essa é uma preocupação. Será que o Brasil anda sem o auxílio emergencial, sem os incentivos? Porque o nível de emprego não voltou aos níveis que nós tínhamos antes da pandemia. Então nós temos aí algumas adversidades. E aí, Paulo, o tempo da política é diferente do tempo da economia. Seja os senadores, seja os deputados, não se alinham no sentido com o próprio ministro Paulo Guedes. Eu acredito que o Paulo Guedes tenha sido um ministro, um grande maestro do Brasil. Ele tem um papel decisivo na economia nacional. Mas mesmo ele tem suas adversidades, ora com o Senado, ora com o Congresso, porque realmente é muito difícil. Eu ouvi esses dias uma fala do Figueiredo, do presidente Figueiredo, e ele dizia o seguinte: quando ele estava nos quartéis, ele falava em Brasil. Quando ele assumiu a presidência da República, o que ele ouvia eram os interesses particulares. Então, infelizmente, pouco se fala em Brasil. Fala muito mais em interesses pessoais, particulares do que em Brasil. Enquanto nós não tivermos políticos pensando no Estado, pensando no país, de forma cívica, de forma transparente, nós vamos conviver com essas situações adversas. E aí, os mais humildes é os que mais sofrem. As incertezas bate sim na porta do empresário, mas também bate na porta do trabalhador, bate na porta da família. Hoje nós vivemos muitas incertezas. Então a vacina é importante, o alinhamento político é importante para que possamos realmente acreditar num futuro melhor. É essa a nossa luta como entidade de classe, é essa a nossa luta como empresa, para que realmente dias melhores possam vir, principalmente para a nossa comunidade, para os nossos trabalhadores, para os nossos clientes. Essa é a nossa luta. É um desafio, Paulo. Eu vou falar uma coisa para você, nessa pandemia, desde o dia 20 de março, mais ou menos, foi quando houve um impacto, eu nunca trabalhei tanto quanto nesses últimos meses. Todos os dias, eu não fui para rancho, eu não fui para sítio, eu não fui para lugar nenhum. Eu tenho trabalhado 12 horas por dia, buscando caminhos para manter a empresa num nível de competitividade nacional, internacional, com produto, com alinhamento na comunicação, com a sua força de vendas. E é isso, Paulo, é se dedicar no seu negócio, ou na sua comunidade, ou na sua entidade, para que possa realmente fazermos melhor. Mas nós temos grandes adversidades, que seja vacina, seja a questão da economia, seja da macroeconomia, seja das questões dos políticos. Mas vamos lá, eu sou um eterno otimista, eu acredito, eu tenho acima de tudo fé, muita fé, que dias melhores virão. Você que trabalhou arduamente pela campanha contra a corrupção, que foi inclusive um baluarte aqui na defesa do Jair Bolsonaro como candidato a presidente da República, você bota fé nele ainda?
Eu não tenho dúvida. O nosso presidente da República, absolutamente, absolutamente. Claro que todos nós ouvimos e vimos constantemente, ele às vezes faz colocações inadequadas. Mas isso é dele. Eu não vi, Paulo, nesses meus 57 anos de vida, eu não vi um político manter a mesma postura. Eu tive algumas vezes com o Jair Bolsonaro antes de ser presidente da República. A mesma postura antes de ser presidente e hoje é idêntica. Os valores dele são os mesmos. Ele mantém a mesma linha de raciocínio. Eu acredito neste governo pela lisura, pela ética. É um governo que você vai terminar o governo em 2022 e nós não vamos ouvir corrupção no governo federal, porque ele é a ética, ele tem uma postura muito séria. O difícil é governar, porque quando você chega lá no poder, os interesses paralelos são muito grandes, e para você manter os seus valores, manter a sua linha de raciocínio, é muito difícil. Por isso que ele está com dificuldade de governar, porque os interesses paralelos são muito grandes, e ele tem que manter a linha de conduta, nos valores dele, nas crenças dele. Então, eu votei, eu apoiei, eu ajudei a campanha do Bolsonaro, e eu não me arrependo. 2022, eu acredito, se ele indicar alguém com a mesma linha de raciocínio dele, com certeza ele pode fazer seu sucessor, porque é um governo que está buscando o melhor para o Brasil, mas não tem conseguido na velocidade, na intensidade, em função de todos os problemas que eu acabei de colocar. Tudo pela sinceridade dele, do linguajar, da maneira dele fazer as coisas? Paulo, ou vai ou não vai? Na verdade, Paulo, ele é ele. Quem conhece ele pessoalmente, quem conhece ele pela televisão... Eu conheci o pai dele pessoalmente. É exatamente. O Jair Messias Bolsonaro é o mesmo que foi como deputado do baixo clero. Ele era um deputado do baixo clero, ele não era o deputado que aparecia toda hora na mídia, porque ele não fazia as permutas que os deputados lá fazem. Então ele não era um deputado de grande expressão, mas era aquele trabalhador, todo dia dando o melhor dele para o Brasil. E ele chegou à presidência, por várias circunstâncias, chegou à presidência da República. E aí está procurando manter exatamente o que ele acredita. E é essa dificuldade de perpetuar uma gestão ética e humana no Brasil. Porque se tem algo que eu vejo no Jair Bolsonaro, ética e humano. Ele é um cara humano, ele é um cara ético. E ele quer um Brasil próspero. Mas está difícil, em função de todas as circunstâncias. Mourão e Paulo Guedes são dois excelentes que o auxiliam, um vice e um... Na verdade, financeiro. O Mourão é o vice, o melhor dos vices, porque se tentarem tirar o Bolsonaro, vai cair no general Mourão, que as coisas vão ser um pouquinho mais duras. Então, a esquerda, vamos dizer assim, ou os interessados... A toca diferente. Não acha interessante cair na mão do Mourão. E é tipo do vice, sério, íntegro, que não está puxando o tapete do Bolsonaro, porque vários vices que a gente viu, o tempo todo puxava o tapete do presidente para cair no colo dele a cadeira. Certo. Não é o caso do Mourão. Eu acho que é um militar de carreira muito sério, é um general sério, que não está fazendo jogo, entendeu? E aí ajuda o Bolsonaro a trabalhar. Quanto ao Mourão, eu não tenho dúvida que é um baita parceiro, é um vice-presidente da República sério, ético, íntegro, está alinhado com o Jair Bolsonaro. Claro que algumas opiniões divergem. E o Guedes, esse é o baluarte do governo. Eu acho que ele desde a campanha, ele deu algumas diretrizes para o Bolsonaro e ele vem mantendo. Às vezes há divergências com o governo também, com o próprio Bolsonaro, mas ele é muito sério, ele é de uma inteligência ímpar. E essa diretriz que ele acredita também, está difícil ele implantar, porque ele é um governo liberal, ele quer uma economia liberal, mas é muito difícil implementar as ideias também. Então, tanto o presidente da República quanto o ministro da Fazenda tem dificuldade em implementar suas ideias. Então é isso que impede o Brasil avançar. Mesmo assim, esses próximos 2 anos, o Brasil vai decolar a passos largos. Nós precisamos que a vacina chegue, seja de final de janeiro, início de fevereiro, para trazer tranquilidade para todos nós brasileiros, para o Brasil decolar. O Brasil vai gerar emprego, vai gerar renda, o Brasil vai crescer.
Eu acredito muito no Brasil em 2021, que o Brasil volta a crescer de forma acelerada, e 2022 vai ser um ano fantástico. Então, o Brasil está se desenhando, contrariando inclusive a oposição, mas o Brasil está se desenhando para um país muito próspero, ético, humano e próspero. Seria uma palavra de conforto para os biriguenses que estão desempregados? Olha, esperança? Paulo, eu tenho muita esperança, eu vou lutar para que eu possa gerar mais empregos, eu vou continuar lutando pela categoria, no que tiver, inclusive participo da Ciesp, participo do SIMB, participo da Associação Brasileira das Indústrias Calçado, tudo que for possível, farei pelo setor e, consequentemente, para que as nossas empresas continuem gerando emprego. Paulo, uma empresa, 37 anos de vida, num país como o nosso, com altos e baixos, não é fácil, Paulo. Manter emprego, manter todas as suas contas em dia, é essa a nossa persistência, a nossa perseverança, e eu diria para você, e diria para cada ouvinte, o Brasil vai voltar a crescer, o emprego vai voltar a aparecer, vai ter. Eu até acredito, Paulo, e você não é exagero de otimismo, nós vamos ter falta de mão de obra para as nossas empresas em muito pouco tempo. O que as pessoas precisam é continuar se preparando, se capacitando para essa nova economia, as novas demandas das empresas. Porque às vezes a gente fica estagnado no tempo, não se prepara. E aí a oportunidade aparece, você não está preparado para a oportunidade. Então é importante, principalmente os jovens, se preparar para essa nova economia, para esse novo perfil de trabalhador que as empresas vão demandar. Então eu estou muito esperançoso, sabendo que nós teremos um primeiro trimestre com muitas adversidades. Nós teremos algumas dificuldades que vão surgir e outras que estão aí, que nós vamos ter que administrar. Mas eu estou extremamente otimista com o crescimento do Brasil e o setor volta a dar resposta para a nossa comunidade. Você várias vezes foi eleito empresário do ano no setor calçadista e isso é um orgulho muito grande para nós. Esse ano foi o Ricardo Grácia, também um grande amigo seu, um grande empresário. Sim, é uma empresa de 30 anos, inclusive é uma empresa que neste ano 2020 comemorou seus 30 anos, tanto o Sérgio quanto o Ricardo, dois baluartes do setor calçadista. Então nós temos empresas em Birigui, Paulo, que tem um papel fundamental, a Pampilha, através do Zé Roberto, da Maria, enfim, eu poderia aqui citar pelo menos aí algumas dezenas de empresas que têm um papel estratégico na comunidade de geração de emprego. Então, assim, não como só... também em outros setores, né? Não, Birigui hoje, Paulo, não é mais dependente do setor calçadista, do sapato, como há 20 anos atrás. Nós temos setor de imóveis, nós temos vários segmentos em Birigui. Birigui hoje é uma cidade... Nós somos capital de aquecedores solares, né? Também temos aí 6, 7 empresas de aquecedor solar, enfim. A maior empresa de transformadores, Elétrica ITB. Transformador também, enfim. Você percebe que Birigui, ela abriu o leque. Então, Birigui é uma cidade empreendedora. É uma cidade que eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar com jovens nas escolas, Birigui é uma cidade de grandes oportunidades. Se alguém tem um sonho, e sonhos grandes, Birigui é uma cidade para se realizar esses sonhos. Então, não só para o trabalhador, é a esperança do emprego em 2021, mas para aquele jovem que quer empreender, que quer crescer, que tem sonhos, continue sonhando, mas se prepare, porque nossa comunidade, a nossa cidade, é uma cidade diferenciada, que dá oportunidade para o pequeno, para o médio e para o grande empresário. Carlinhos, entra a eleição, sai a eleição, todo ano sempre a mesma conversa. Carlinhos Mestrineri é o favorito, vai ser candidato a prefeito. E nós nunca tivemos essa oportunidade. Nunca passou para você a vontade de ser prefeito de Birigui? Ô Paulo, eu consigo contribuir de forma diferente. Às vezes, nesse aspecto aí, você é um bagre ensaboado para responder. Não, Paulo. Porque, na verdade, não. É que a política, ela tira o foco. Ela tira o foco de você como empresário. Às vezes, Paulo, eu tenho 5 pontos que eu procuro equilíbrio na minha vida. Deus, família, o trabalho, cuidar de mim e cuidar das pessoas que estão à minha volta. Eu acredito que eu já tenho muitas pessoas à minha volta que eu procuro cuidar. A minha família eu procuro, dentro das minhas possibilidades, cuidar também.
E aí, Paulo, e a empresa, as empresas nossas hoje, que nós estamos em vários segmentos, não só na indústria, mas estamos no agronegócio, estamos na questão imobiliária, logística, mas eu procuro dar o meu melhor para os negócios. E aí, Paulo, não é possível conciliar os negócios e a vida pública. Então eu acho que eu consigo, tenho certeza que eu consigo contribuir para a nossa comunidade sem me envolver diretamente numa participação efetiva na vida pública. Então a gente tem alguns amigos que participam, que estão lá, entendeu? E é isso, Paulo, eu não tenho e não serei candidato a cargo público. Eu acho que a minha missão como cidadão, como ser humano, está muito mais no meio empresarial do que na vida pública. Mas você não tem vontade de ser prefeito? Não, Paulo, não tenho. Eu diria para você... Você não queria ser prefeito? Na verdade, Paulo, a gente olha essa possibilidade quando você fala assim, eu poderia ajudar milhares e milhares, uma centena de milhares de pessoas. Quando você olha por esse ângulo, você fala, poxa, como prefeito você poderia ajudar todos. Mas é difícil, Paulo, você tem que abraçar aquilo que você consegue, aquilo que você consegue entregar de melhor. Eu não consigo me ver como num cargo público, porque a minha linha de trabalho, a minha linha de gestão, eu vejo assim que é um pouco conflitante com esse meio político, porque às vezes esse jogo que existe na política, essa forma de fazer política no Brasil não é no estilo que eu faço gestão. Então está desalinhada. Quando eu vejo o Jair Bolsonaro batendo de frente com a linha de raciocínio a mesma de antes de ser presidente e atualmente presidente, me dá uma esperança que é possível você implementar suas ideias, a sua forma de governar. Mas ainda o Brasil precisa amadurecer muito nas questões políticas. Porque é o seguinte, Paulo, não importa quem está lá. Parece que quando chega lá, parece que muda a forma de conduzir as coisas. Como cidadão é uma coisa, em campanha é outra, e quando senta naquela cadeira, parece que há uma transformação, porque o que cerca parece que não é os mesmos desejos ou sonho de quem é candidato e se transforma às vezes como prefeito, ou mesmo como governador, ou mesmo como presidente. Não é o caso do Bolsonaro. Mas não seria o caso você ser isso? Ô, Paulo, tudo, essa mudança? eu acho que eu já estou passando dessa fase. Eu tô. Não, mas você tem 57 só. Não, mas eu tenho muita lenha para queimar nos meus negócios, gerando emprego. São milhares de empregos, Paulo. São milhares de empregos. E aí a gente precisa cuidar. A responsabilidade como empresário é muito grande. É muito grande. Paulo, você deixar os seus negócios para ir para a vida pública, você tem que estar muito bem preparado nos seus negócios, no sentido de gestão. Uma equipe que possa gerir os negócios de forma sozinha. E também chegar lá e fazer uma limpa mesmo, ou seja, você ir lá para governar com mão de ferro, ou seja, governar para fazer uma cidade ou um estado realmente ter uma governança empresarial. Isso é no futebol, isso é na política, falta muito isso, Paulo. Gestão dura, firme, olhando para os resultados, uma gestão ética, uma gestão humana, olhando as pessoas, e uma gestão próspera, onde a comunidade não viva de favor, ela prospere, todos prosperem, o trabalhador, as famílias, as empresas, onde todos ganham, sabe onde todos ganham? É isso que precisa. Então eu acho que eu preciso ainda concluir, eu preciso deixar os meus negócios muito mais maduros, e esse tempo conflita com o tempo da política. Eu acho que o meu melhor, eu acho que tá ainda para a empresa, e quando eu estiver maduro, já não é hora mais de se envolver em um desafio tão grande. Eu acho que eu preciso... O meu trabalho, Paulo, eu trabalho 12 horas por dia. Deixar os negócios para participar da política não faz sentido nesse momento. E vai chegar um momento que eu preciso descansar. A gente precisa... Eu já me aposentei, tá? Na verdade, tecnicamente eu me aposentei, mas ainda eu vou mais um tempo no mundo empresarial. E aí não vai ter espaço para política. Aí vai ter que curtir a família, curtir a velhice. Mas nos seus negócios você tem substituto, ou não? A gente tem uma equipe, Paulo. Eu digo assim, sozinho você pode ir mais longe. Quando você tem uma equipe,
sozinho você vai mais rápido. Quando você tem uma equipe, você vai mais longe. E nesses 37 anos no mundo empresarial, eu tenho pessoas maravilhosas do meu lado, eu tenho uma equipe fantástica do meu lado, em todos os negócios, Mas ainda eu acho que a estratégia dos negócios ainda passa por mim, passa pelo Valdir, meu irmão, então a gente está envolvido dioturnamente com os negócios. Eu não sinto ainda a maturidade para que a gente possa falar, estou pronto para os negócios andar. A indústria calçadista e os meus amigos sapateiros, vamos dizer assim, os empresários, sabem do que eu estou falando. A indústria precisa dioturnamente da gente. É uma indústria de manufatura, de moda, que precisa de nós estarmos juntos. Essa virada de chave, eu estou buscando o caminho para virar essa chave. Paulo Brito pode esquecer de falar que Carlinho da Clínica será um dia prefeito de Birigui. Infelizmente, Paulo, infelizmente. Eu não tenho essa pretensão, porque eu acho que a minha agenda está totalmente tomada com o mundo empresarial. Mas você pode contar comigo no mundo empresarial, Birigui pode contar comigo no mundo empresarial. Quem me conhece, que convive comigo no meu dia a dia, sabe que pode contar em várias frentes, que não é a questão prefeito ou qualquer... pode ser que alguém da minha família assuma esse papel. Eu, pessoalmente, não. Carlinhos, nós tivemos uma eleição aí, e eu poderia dizer uma eleição completamente diferenciada de todas. A abstenção e os votos brancos e nulos foram uma barbaridade. Por que isso acontece? O brasileiro está com o saco cheio dos políticos? Não confia Paulo, mais? É frustrante, Paulo. É frustrante você ver o que acontece no meio político. As pessoas cansam. Entra governo, sai governo, e poucas coisas mudam, entendeu? Então, é isso que faz uma... Esse ano foi atípico, Paulo, em função da pandemia. Nós tivemos uma agravante com a pandemia. Mas se você pegar os números das últimas eleições, vem crescendo a frustração, a decepção do cidadão com relação aos governantes. Seja vereador, seja prefeito, seja, enfim, deputado, seja governo estadual, federal. É frustrante, realmente eu percebo, a gente tem muito contato com os nossos funcionários, e eles declaram que vai votar em branco, que vai votar nulo, ou às vezes nem vai votar. É frustrante. Quando eu olho isso, eu fico triste, porque nós temos que exercer o nosso papel de cobrar, de exigir. Às vezes, Paulo, eu dou a cara para bater, às vezes eu brigo, às vezes eu luto. Nós, cidadãos, precisaríamos ser mais ativos. Se for o caso, ir para as ruas, brigar realmente pelos nossos direitos. Eu acho que a gente está ficando muito omisso, em todo sentido, seja no município, seja no estado, seja no Brasil. Eu acho que nós precisamos ser mais ativos para poder realmente brigar pelos nossos direitos. E a hora de votar é um direito que a gente poderia exercer e tirar de lá quem tem que ser tirado. A abstenção em Birigui foi muito maior do que os votos obtidos pelo candidato que venceu a eleição, Leandro Maffei. Os brancos e nulos sempre acompanham esse mesmo raciocínio, 6, 7 mil votos brancos e nulos. Agora, a vitória do Leandro Maffei não era tão assim aguardada. Todo mundo falava da administração do Cristiano. Para você, houve alguma surpresa? Paulo, eu diria para você que a eleição 2020 em Birigui, ela foi uma eleição muito diferente. O Leandro Maffei, até então desconhecido da grande maioria, a gente teve um contato à distância na campanha do Bolsonaro, há praticamente 2 anos, 3 anos, 2 anos atrás. 3 anos. Está indo para 3 anos. E aí o Maffei, ele realmente teve um trabalho muito forte na eleição do Bolsonaro. E ele realmente pegou gosto pelas questões políticas e públicas. E ele se propôs aí a ser candidato em Birigui, aparentemente com muita dificuldade de se eleger, porque o trabalho que o Cristiano fez em Birigui nesses anos, nós temos que reconhecer que foi um bom trabalho. Ele fez um bom governo, vai deixar um bom legado em Birigui. Eu gostaria de parabenizar o prefeito Cristiano Salmeirão pelos 4 anos de governo. E a grande maioria
a grande maioria acreditava que o Cristiano estava eleito para a próxima gestão. Mas o Leandro Maffez, de uma forma muito inteligente, de uma forma muito política, soube trabalhar as brechas que haviam na campanha. Eu não participei, absolutamente, eu fiquei isento da política em 2020, mas a gente via os movimentos acontecendo nas campanhas, e ele soube aproveitar. E aí essa onda dos eleitores, pouca vontade de votar, abstenção, nulo, enfim. E o Leandro Maffez é o novo, é a esperança. Ele tem uma responsabilidade muito grande com o Birigui, com as 120 mil pessoas de Birigui, porque houve uma votação expressiva, entendeu? Certo. Expressiva, e ele tem uma responsabilidade. Por isso que eu tenho falado, inclusive tive a oportunidade de dizer isso para ele, tem que ter um grupo de secretários muito competente para ajudá-lo a fazer um governo nesses próximos 4 anos, porque não será fácil. O Cristiano teve uma diversidade, todos nós sabemos, não é novidade, eu não tenho conhecimento profundo, mas todos os problemas que houve na saúde foi colocado como ônus para esse governo. Nas costas dele. E aí ele pagou o preço de tudo isso. Não cabe a mim julgar quem está certo, quem está errado, e ele levou um ônus. Então, e o Leandro Maffez soube capitalizar, soube aproveitar politicamente essa deixa. E se fez um novo prefeito em Birigui. E ele terá apoio de todas as entidades, terá apoio da comunidade, dos empresários, para fazer um bom governo. Como o Cristiano também teve. A nossa cidade é uma cidade muito diferente. Passou-se a eleição, a comunidade, ela vira a chave, está com o novo governo, está com o novo prefeito. Claro que tem meia dúzia de pessoas que fica aí naquela política de baixo clero, tentando fazer aquele jogo, mas não é a grande maioria, não é a visão do empresário, não é a visão da comunidade. Está todos agora, a partir de 1º de janeiro, com a Câmara Municipal, está todos junto com o novo prefeito, e eu tenho certeza, e a gente pede a Deus que ilumine ao Cristiano para que ele continue a sua vida normal como advogado, e o Leandro uma vez possa realmente fazer um governo diferenciado, porque a esperança nele é muito grande. Você veja que mesmo numa outra questão, perdeu a eleição, pega o paletó e vai embora. Ele não continua trabalhando, Cristiano. Paulo, continua fazendo as obras. Eu tive ontem pela manhã, eu fui caminhar e fui na Praça Raul Cardoso caminhar. Paulo, aquilo está em obra, inclusive eu estava vindo para cá, passei lá, está em obra. Nós estamos aí no dia 21 de dezembro e as obras acontecendo. Eu já vi outros governos municipais em Birigui virar as costas, perdeu a eleição, vira as costas e para tudo. Não é verdade esse governo. As obras continuam e, pelo que me parece, vai até dia 30 de dezembro. Isso é muito positivo, Por isso que eu falo, este governo que se encerra agora ao final desse mês, vai deixar um bom legado, principalmente em obras. Nas questões da saúde, o tempo vai se incumbir dizer se estava certo, se estava errado, enfim, não cabe a mim, eu acho, ninguém de nós julgarmos. Mas, com certeza, ele deixará um bom legado para a cidade de Birigui. Pelo menos uma boa notícia, o Bandeirantes conseguiu acesso depois de muitos anos. Ô Paulo, eu quando jovem, muito jovem, eu corria atrás do Bandeirante, Tanabi, Jales, enfim, levava pedrada, Jaú. Eu participei muito da vida do Bandeirante como torcedor. Depois eu praticamente me envolvi muito com o mundo empresarial e eu não tenho participado da vida do Bandeirante. Mas você chegou a jogar bola, Carlinhos? Oi? Você chegou a jogar bola, futebol? Não, eu não. Eu realmente fui um torcedor muito assíduo. Eu e o Ricardo Sanches, a gente ia para todas as cidades assistir jogos. Eu me recordo como se fosse, eu tinha um Fiat 147, nós colocávamos 5, 6 no carro e acompanhar o Bandeirante para todo lugar aí afora. Mas hoje eu fico assim, eu fico apreensivo com a subida do Bandeirante, feliz pela subida do Bandeirante. Alguns amigos meus estão irradiantes com a notícia, mas o Bandeirante precisa ter gestão, precisa ter governança. Não pode ser um time de ficar passando o chapéu
nos empresários, seja no comércio, seja na indústria. Tem que criar uma governança, uma gestão, patrocínios sérios, patrocínios eficazes, que permita ter um time enxuto e com governança. Porque a pior coisa, Paulo, nós temos na nossa cidade inúmeras entidades que precisam de ajuda também. E aí ficar o Bandeirante, às vezes, pedindo. Essa temporada do Bandeirante, ela foi assim eu acho que foi bem gerida. Alguns amigos, eu tenho contato com alguns amigos que estavam diretamente no dia a dia do Bandeirante, e eu percebi que foi bem gerida. Eles cuidaram, eles se viraram e fizeram o Bandeirante realmente ter essa proeza de subir. Agora é hora de botar os pés no chão, montar um time competitivo, mas com governança, com gestão. Porque se ficar um time que pede passar o chapéu toda segunda-feira para pagar bicho, para pagar isso, pagar aquilo, daqui a pouco... Tem que ser uma empresa, então. Todo mundo se cansa do Bandeirante. Tem que ser uma empresa. Ô Paulo, o Bandeirante precisa de patrocínio. Você vê o kart em Birigui. O kart tem gestão, tem governança, tem patrocínios. E o kart, nós tivemos um campeonato brasileiro agora, nesses últimos 10 dias em Birigui. Inclusive, tive a oportunidade de assistir pelo SPTV a final no sábado. E deu um biriguiense campeão. Exatamente. Então, tudo isso, Paulo, é gestão, é governança. Nós temos que tratar o esporte como empresa. Não dá para ser de favor, não dá para ser passando chapéu. É patrocínios, é governança. É muito gostoso ver a felicidade da comunidade vendo o Bandeirante subir. Agora é a hora de... Que tamanho de time que nós queremos? Nós queremos um time competitivo, mas tem que ser enxuto, tem que ter gestão. Paulo, não se faz mais igual 10, 20 anos atrás. Hoje é gestão, é governança. Todos os negócios precisam de governança. Seja na indústria, seja no comércio, seja no profissional liberal. Precisa de governança. E o esporte precisa de gestão. E os times melhores, seja os times europeus, seja os times brasileiros, precisa de governança. O nosso Corinthians, às vezes, né, Paulo? Nossa. O que falta é governança. Exato. E aí paga-se um preço caro, entendeu? O que precisa é de gestão. O esporte, quando tem gestão, ele tem resultados maravilhosos. Essa torcida que eu tenho, além pelo Bandeirante como cidadão biriguense, mas que tenha governança e tenha gestão. Amanhã nós vamos ter aqui uma das grandes colaboradoras no setor do calçado, a Andréia, do Instituto Federal. Ela é a Andréia é uma baluarte, parceira do SIMB, parceira das indústrias, fantástica. Maravilhosa, e amanhã ela será a nossa convidada. Carlinho, obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo, eu estou ansioso para um bate-papo com você. Somos simples aqui, estamos começando agora, engatinhando, está difícil, é difícil a situação, mas nós estamos engatinhando. Eu te agradeço por tudo. Ô Paulo, esse irmão maravilhoso, esse padrinho sensacional. O que eu vejo aqui hoje, e eu posso falar com toda tranquilidade, é algo muito interessante. Eu tive a oportunidade de falar com você já na rádio, enfim. Hoje você montou um núcleo digital aqui. É um núcleo digital. Paulo, esse é o futuro. Esse é o futuro. Obrigado. Não tenha dúvida, Paulo, que às vezes o início, o começo é complicado, às vezes as questões financeiras, os recursos são limitados, mas o futuro é este. É o mundo digital, as mídias digitais, e você montou um núcleo aqui, eu tive a oportunidade de estar ali na sua sala, vim aqui nesse ambiente. O futuro é este. A indústria também tem que se reinventar. A indústria tem que se conectar com o mundo digital. É um mundo exponencial, é um mundo que cresce, é inovador, é assustador às vezes, mas é a realidade. Parabéns por esse espaço, que Deus abençoe, que Nossa Senhora cuide de você aqui, da sua saúde, da sua família. Você realmente é a história de Birigui, a sua história de vida cruza com a história de Birigui. Há pouco uma ouvinte sua fala, faz 50 anos que eu te acompanho. Olha que coisa linda, 50 anos que eu te acompanho. Isso é muito bom. Parabéns, Paulo. Eu tenho orgulho de estar com você. Você é um parceiro, um companheiro de jornada. E é isso, Paulo. Parabéns mesmo. E eu fico feliz. Antes de finalizar, o Carlos Faria falou assim: Paulo, manda um abraço para o Carlos Mestriner, parabenizando pela liderança e apoio permanente ao desenvolvimento de Birigui. Abraços, Carlos Farias.
Carlos Faria. Esse é um cara. Esse menino, ele participou desse governo atual, ele teve uma integração com a indústria calçadista e com os outros setores produtivos de Birigui de forma espetacular. É um menino que deveria ser aproveitado nessa gestão 2021. Mas quem está lá é o Leandro Mafez. Não é o Carlinho da Clínica. Mas deveria ser aproveitado. É fantástico. O Celso Cadinho, parabéns pela bela entrevista. Meu respeito a você, Carlos Aguilera. Celso Cadinho, olha o trabalho que esse menino faz nas questões sociais. Paulo, se a gente for falando de pessoas aqui, Birigui é uma cidade fantástica. Então, olha, Carlos Faria, o Cadinho, são pessoas que contribuem, que participam. E o Carlos Farias não mora nem em Birigui, ele mora em Araçatuba. Mas ele age mais como muitos biriguenses. É isso, Birigui, por isso que eu falo. Eu sou feliz de ser biriguense, eu fico feliz de estar aqui na sua presença. É muito bom, é muito bom. Que Deus A Andréia mesmo, acabou de mandar. Parabéns para o Carlos, entrevista fantástica. Parabéns, Paula. E amanhã o Carlinho vai ouvir ela. É isso, Andréia, você é fantástico. Você faz um trabalho aí no Instituto maravilhoso, parceira do SIM, parceira de Birigui. Estamos juntos. Vamos fazer 2021 ser um ano de emprego, de renda e fazer realmente Birigui prosperar. A gente precisa, a gente ama essa cidade, a gente faz o que gosta, Paulo. Só perguntar, o Renato Ramírez foi revelação? Quem? Renato Ramírez? O Renato é uma surpresa. O Renatinho, ele relutou para assumir a entidade, ele relutou para assumir a presidência, mas ele é fantástico. Ele é de ouvir, ele é de diálogo, ele tem construído uma gestão maravilhosa. Tem uma equipe que ajuda ele muito, juntamente com o Samir, juntamente com a diretoria. Olha, por isso que eu falo, minha mãe diz assim, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Eu acho uma coisa, mãe, eu só ando com gente boa. A Marie manda um abraço para você também. Marie, olha. O Pro Criança. Fantástica. A Marie é uma guerreira, é uma menina que faz um trabalho no Pro Criança juntamente com a diretoria, fantástico. Estou falando para você, Paulo, é andar com gente boa. Uhum. O Amir também é gente boa, né? Esse é meu sócio, sou suspeito de falar. Fantástico. Ele ama o Bandeirante de paixão. Ele foi lá em São José dos Campos, Lalo. O Amir, ele abandona tudo e vai atrás do Bandeirante. Bacana, Amir. Eu não tenho esse desprendimento, mas parabéns pela atitude. O único defeito dele é ser palmeirense, né? Oi? O único defeito dele é ser palmeirense. É São Paulino. Ele é São Paulino? É São Paulino. O Amir não é palmeirense? Não, ele é São Paulino. Nossa, eu pensando que ele era palmeirense. Não, ele é São Paulino. Uhum. Carlinhos, obrigado mais uma vez. Obrigado, Paulo. Obrigado à sua equipe, a sua menina que é maravilhosa. Paulo, você é um guerreiro também. Parabéns, que você tenha um Natal maravilhoso. Obrigado. Que você tenha um 2021 maravilhoso. E a todos que nos acompanham também. Eu encerro esse ano aqui com você, dizendo para você, foi um ano difícil, Paulo. Um ano muito difícil para as empresas, para as pessoas, nas questões da saúde. Mas eu encerro o ano assim com, sabe, sensação de dever cumprido? E encerrar o ano aqui com você é bom demais. Obrigado, Paulo. Obrigado para nós também. Bom, o Carlinhos falou com a gente, papo gostoso, papo descontraído. Nós vamos aos nossos colaboradores e um abraço muito grande na continuidade do nosso programa, que tem muito assunto ainda hoje. São 34 anos projetando e realizando o sonho daqueles que tanto desejam ter suas piscinas. Tem também aquecedor para piscinas, produtos de limpeza, móveis em plástico e alumínio, capas térmicas e impermeabilizantes Via Plus. Birigui Piscinas, a loja mais completa da região. Há 34 anos tornando as famílias mais felizes. Avenida Euclides Biragaia, 1903. Birigui. Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação. E você sabe, as mulheres mais elegantes vão direto no Empório Biju, na Rua Saudades 520, direção da Patrícia. No Empório Biju,
Bolsas, cintos, carteiras, perfumes e muito mais para você. Secção de sex shops. Empório Biju, Saudades 520. Você sabia que as melhores construções, empreendimentos e investimentos em Birigui são construídos pela Engeune Engenharia? A Engeune Engenharia tem orgulho de construir o Speed Park, Residencial Noivaz, Edifício Luiz Donai e muitos outros. Engeune Engenharia. Travessa Carlos Gomes, 67. IOB, Instituto de Olhos de Birigui, situado na Avenida São Francisco 527, telefone 3634-2441. IOB, Instituto de Olhos de Birigui, oferece atendimento oftalmológico, clínico e cirúrgico, além de exames oftalmológicos com aparelhos de última geração para Birigui e região, cirurgias de catarata com lentes premium, glaucoma clínico e cirúrgico, retina clínico e cirúrgico, córnea, plástica ocular e vias lacrimais. Tudo isso você encontra com IOB, Instituto de Olhos de Birigui. Lá no Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença muito mais para você. Descontos especiais. Todo o material esportivo você encontra em Lá no Calçados e Esportes. Calção, meias, chuteiras, camisas, você encontra em Lá no Calçados e Esportes em promoção. Seja um bandeirantino. Passem lá no Calçados e Esportes e escolha o material esportivo que o Bandeirantes usa. Lá no Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença. Praça Doutor Gama, Birigui. Em Birigui, o mais completo laboratório de análises clínicas com exames laboratoriais para atender você e sua família com seriedade e muita honestidade. Lâmina, Laboratório de Análises Clínicas, na Avenida João Zernac, número 1000, prédio da Unimed. Telefone 18-3641-8000. Lâmina, essa eu indico. Essa eu confio. Lâmina, Laboratório de Análises Clínicas e Exames Laboratoriais. A direção é do Dr. Gustavo. Você merece móveis com beleza e durabilidade, tudo que te deixa à vontade. Morena Móveis te oferece tudo isso com o melhor preço da cidade. Sempre ao seu lado, muito conforto aqui tem. Morena Móveis, muita qualidade pra te deixar sempre muito bem. E vamos que vamos aqui em mais um programa Paulo Brito no ar. Lembrando que o Empório Biju hoje fica aberto até às 22 horas. Muitas novidades, bolsas, cintos e grande promoção de perfumes e muitas novidades de presente para o Natal. Empório Biju, Saudades 520. Nosso abraço nesse instante para a equipe da Tropicália Pães e Doce lá em Buritama, o xerife e toda a equipe que está com ele. Acontece hoje às 19 horas a solenidade de inauguração do novo prédio da Câmara Municipal. São informações que, em nome da frente, a Débora Rayane traz as notícias que você acompanha no Paulo Brito no ar. MP quer que estabelecimento de Birigui doe respirador de 87 mil por provocar aglomeração. A Justiça de Araçatuba concedeu liminar neste domingo, dia 20, determinando que a empresa Hangar Music Bar de Birigui suspenda imediatamente os eventos programados e deixe de realizar novos eventos, festas, confraternizações ou similares que geram aglomeração. Em caso de descumprimento, a multa é prevista em 100 mil por dia.
A liminar também manda a Prefeitura de Birigui exercer de maneira efetiva seu poder de polícia para fiscalizar e adotar as medidas necessárias para que os estabelecimentos onde ocorram aglomerações da cidade cumpram a legislação em vigor. Essa fiscalização deve acontecer no período noturno, aos finais de semana e feriados. A decisão do juiz atende pedido do Ministério Público, que moveu uma ação de indenização contra o hangar e contra a Prefeitura por desrespeito a decreto estadual. A Promotoria de Justiça quer que a empresa seja condenada a indenizar a sociedade com a doação de um aparelho respirador para ser utilizado na UTI e, em caso de condenação, ela terá que depositar 87 mil no Fundo Municipal de Saúde para ser destinado à compra do aparelho. O órgão cita a Oba Oba Samba House, realizada entre as 14 e 20 horas de domingo, dia 13, como exemplo. Ao propor a ação, a promotoria argumenta que os responsáveis devem ser responsabilizados administrativamente, penal e de forma civil, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Tá aí, senhoras e senhores, a ação. E convém salientar também que é uma atitude tomada, uma decisão tomada, porque realmente nos últimos tempos aí houve abuso, e o abuso é constante, não só nesse aspecto do hangar, mas em outros pontos da cidade onde não há o cumprimento e a aglomeração se faz presente cada vez mais. Gente, a Covid mata. Nissete Bruno, 87 anos, um fenômeno como artista, veio a falecer ontem, consequências do Covid-19. Estamos referendando apenas a Nissete Bruno, mas tantos e tantos brasileiros, biriguenses, que deixaram essa terra por causa desse vírus e por causa de que um irresponsável acaba atacando aquele que tem todos os cuidados e acaba se contraindo, lamentavelmente. Mas talvez também, Paulo, o problema aqui em Birigui seja a falta de fiscalização, porque lá em Araçatuba eles estão multando todo mundo. Não há fiscalização. Inclusive, me parece tem uma que notícia. Até um posto de gasolina da cidade aí, no último sábado, na última sexta-feira, tinha mais gente lá do que era o aguardado aí, e já passando os horários, e disse até que o policiamento passava por lá e não tomava nenhuma providência nesse sentido. Foram as reclamações dos vizinhos de um posto de gasolina aqui em Birigui, lá no Alto do Pinheiros. Então fica registrado esse fato, e outros fatos também estão ocorrendo e vão ocorrer, simplesmente porque não há um cumprimento rigoroso da lei que determina fechamento de bares até 22 horas, e o comércio de uma maneira toda especial também dando a sua parte, mas a necessidade aí de uma fiscalização mais ampla da própria Polícia Municipal, da Polícia Militar, da Polícia Civil e das autoridades competentes para que isso seja colocado como foi essa tomada de posição, outras situações sejam resolvidas da mesma maneira. Infelizmente, senhoras e senhores, os inocentes estão pagando aí pela irresponsabilidade total, geral, daqueles conhecidos como irresponsáveis. E nessa irresponsabilidade, não é porque o camarada pegou o Covid, ele vai ter um espaço aí para não pegar mais e nem transmitir. Está ocorrendo fatos de pessoas que já tiveram o Covid, voltaram a ter Covid e hoje estão a 7 palmos de terra sepultados aí porque desobedeceram as regras do jogo. E vamos em frente. Hoje tem solenidade, a Câmara Municipal de Birigui vai inaugurar um novo prédio. A notícia veio através da publicação da assessoria de imprensa da Câmara Municipal. Não chegou nenhum convite aqui, ou chegou convite? Não chegou nem 2 convites? Não vieram 2 convites, um para não ir, outro para não aparecer? Acreditamos aí que tenham esquecido de nós. Mas vamos à notícia, Débora. A Câmara de Birigui inaugura sede própria em sessão solene. A Câmara Municipal de Birigui realiza nesta segunda-feira, às 19 horas, sessão solene para a inauguração oficial do novo prédio. Depois de 14 anos funcionando em espaços alugados, o Legislativo foi instalado em sede própria, construída na Avenida Youssef Ismail Mansur, 850, no bairro Alto dos Silvares. O local já sediou 2 sessões ordinárias neste mês, sendo nos dias 9 e 15. Por conta da pandemia, a solenidade de inauguração será restrita à imprensa e autoridades convidadas.
A recomendação é que a população acompanhe por meio da transmissão ao vivo. A exibição acontece no canal digital 18.3 UHF, que entrou no ar na última terça-feira. Para sincronizá-lo, basta realizar uma busca nos canais, ou também é possível assistir pela internet por meio do canal da Câmara no YouTube e na página do Facebook. E Birigui é o primeiro entre os 43 municípios da região de Araçatuba a colocar no ar suas sessões pela rede legislativa, que integra as TVs Câmara Federal, TV Senado e TV Assembleia. O alcance do canal é projetado para Birigui, mas municípios ao redor podem chegar a conseguir sintonizar a programação. Está aí mais um benefício prestado pelo grande presidente, que foi o Felipe Baroni Brito, e sua mesa diretora e os demais vereadores, que conseguiram em tempo recorde entregar um prédio aí maravilhoso. É uma atitude maravilhosa, uma atitude bonita, de aplauso todinho, reconhecemos e aplaudimos a grande gestão que foi desse menino aí, e que trouxe, além do novo prédio, a TV Câmara, a Rádio Câmara, e isso só engrandeceu o seu trabalho. Infelizmente não conseguiu se reeleger, mas ele continua eleito pela vontade soberana do povo como grande e estupendo presidente que foi, e o trabalho maravilhoso como vereador. Nós não recebemos convite, mas agradecemos aí a gentileza da informação todinha e convidamos a população que quiser prestigiar, acompanhar através da transmissão da TV a inauguração da nova Câmara Municipal. Um abraço todo especial para a dona Juliana e também para a Lenita. Um bom dia para a dona Juliana, que nos acompanha há muitos anos, e também a Lenita, pelo carinho. Já receberam o nosso link, já estão a partir de hoje em poder do nosso programa, e nós recomendamos para que as pessoas encaminhem o nosso programa. Peça para os seus amigos, coloque você, para colocar no Paulo Brito no ar, o YouTube, o que a pessoa tem que fazer, Débora? Só entrar no YouTube, canal Paulo Brito. Canal Paulo Brito do YouTube, ou então acessar as nossas páginas aí, será um prazer muito grande. A partir de janeiro retorna a revista A Realidade Regional. E amanhã nós temos aí a presença da professora Andréia, do Instituto Federal. Ela tem uns projetos muito importantes na área do calçado, na área infantil, tem uma dedicação muito grande, e ela é a nossa convidada para amanhã. Para quarta-feira, nós teremos aqui a presença da Edilene, da Gabriela e também da Carol e da Valentina. A equipe da Morena Móveis estará conosco na próxima quarta-feira, batendo um papo aí. Nós vamos descansar um pouco para retornar às atividades, lógico, e é claro, só na semana que vem, dentro das nossas reais condições. Vamos ao plantão na polícia, com as broncas e os afanos do dia, em nome de Birigui Piscinas, plantão de polícia. Débora? Mulher é acusada de causar tumulto em praça de alimentação após venda de chopp ser encerrada. Uma aposentada de 52 anos, moradora no bairro Nova York, é acusada de provocar um tumulto na praça de alimentação de um supermercado recém-inaugurado em Araçatuba, na noite de sábado, após os responsáveis pelo estabelecimento recusarem vender chopp a ela. Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar teve que ir aos estabelecimentos e os policiais encontraram a aposentada muito nervosa e aparentemente embriagada. Questionada, ela alegou que havia sido agredida por um professor de 53 anos. Esse professor estava no local, negou a agressão, mas confirmou ter discutido com a aposentada por ter sido xingado. Dupla é presa com 1 quilo de maconha em rodovia de Birigui. Um jovem de 18 anos, morador em Birigui, e outro de 23 de Piacatu, foram presos na noite de sexta-feira acusados de tráfico de drogas. Eles transportavam um tablete de maconha pela rodovia Gabriel Melhado e confessaram que pretendiam vender o entorpecente em Piacatu. Segundo a polícia, a dupla confessou ter adquirido a droga em Birigui por R$ 1.400 para revender em Piacatu, mas recusou informar a identidade do fornecedor. Os dois foram levados ao plantão policial de Birigui, após serem ouvidos ficaram à disposição da justiça e a moto foi apreendida. Advogado resiste à abordagem e é flagrado com maconha. Um advogado de 34 anos, morador na região central de Araçatuba, foi detido na madrugada de domingo por porte de entorpecente. Ele foi flagrado por policiais militares com uma porção de maconha e resistiu à abordagem, inclusive ameaçando os policiais, alegando ser lutador de jiu-jitsu. Por ter resistido, ele foi algemado e apresentado na delegacia, onde continuou agitado e xingou um dos policiais que foi ameaçado.
Ainda de acordo com a polícia, ao ser interrogado, o investigado passou a repetir frases e falas desconexas, não sendo possível concluir o depoimento. O caso foi registrado como posse de entorpecente de desacato e, após a conclusão do boletim de ocorrência, ele foi liberado. Homem é acusado de violência doméstica contra a mãe. Uma aposentada acometida por câncer. Um desempregado de 38 anos, viciado em crack, está sendo acusado de violência doméstica e injúria contra a própria mãe, uma aposentada de 69 anos, moradora no bairro São Joaquim, que está acometida por um câncer na perna e pulmão. Na noite de domingo, ela foi trancada em casa pelo filho, enquanto ele consumia drogas em um barracão ao lado. A idosa informou que não tem condições físicas e nem psicológicas para ficar na companhia do acusado. Ela entrou com pedidos de medidas protetivas e disse que não pretende processar criminalmente o filho. E para finalizar, mulheres se agridem com faca no Moarama. 2 mulheres se feriram com faca durante uma briga na noite de domingo no bairro Moarama, em Araçatuba. Uma delas chegou a ser socorrida, mas o ferimento não foi grave. A mulher havia sido ferida por golpe de faca no braço esquerdo. Uma empregada de 61 anos estava no local com ferimento no ombro e recusou atendimento médico. Segundo as pessoas que presenciaram a briga, o motivo teria sido ciúmes entre elas com relação a um homem que estava no local. Aí, homem brigando por mulher, mulher brigando por homem e o pau comendo na casa do Noca. Foram as broncas e os afanos do dia que você acompanhou aqui no Plantão na Polícia. É em nome de Birigui Piscinas, tudo em piscinas, o maior estoque de piscinas você tem aí em Birigui Piscinas. Lalo Calçados e Esportes, detalhe que faz a diferença. Lalo Calçados e Esportes. Lembrando, senhoras e senhores, que o Walter Parceiro, o Chapeuzinho, está de viagem e em relação ao jogo Bandeirantes, enfrentou a equipe do São José no último sábado à tarde, lá na cidade de São José dos Campos, e no finzinho do jogo nós sofremos um gol, mas o que importa aí é o resultado do trabalho feito, da equipe chegar aonde chegou. Nós estamos no acesso 3 do ano que vem, a equipe receba os parabéns. Amanhã maiores detalhes, tudo sobre esse grande acontecimento, porque nós nos preparamos hoje para a grande entrevista que foi realizada com o grande empresário Carlos Alberto Mestriner, e com a ausência do Chapeuzinho, nós deixamos o esporte para toda a edição de amanhã. Paulo, nós recebemos um vídeo do Ignês. Um vídeo do Ignês? Isso. Então vamos lá, Ignês, sempre colaborando com a gente. Ignês, um abraço, obrigado, em nome de À Frente, 24 anos do seu lado. Vai tomar posição de novo o São José. Joaquim pra bola. Correu, tocou a meia altura. Gol do São José. Aos 46 minutos. Eu não consigo me visualizar bem melhor, mas deu a impressão que foi um gol contra, viu? Me deu a impressão que foi um gol contra, não sei de quem. O Ignês mandou, Paulo, ele disse assim: infelicidade, Igor 14 desvia de cabeça e gol contra do Léo. Ah, vamos repetir esse lance aí, porque houve a cobrança de uma falta, né? Houve o primeiro toque de cabeça, me parece então, do Léo Bahia. Depois a bola subiu, repicou na área e o gol acabou acontecendo, um gol contra. Que azar. Vamos reprisar o lance de novo. Obrigado, Ignis. Vai tomar posição de novo o São José. Joaquim pra bola. Correu, tocou a meia altura. Senhoras e senhores, nos aspectos futebolístico aí, para quem conhece um pouco de futebol, quem trabalhou muito no futebol, nesse exato momento, 46 minutos de jogo, eu acho que a essa altura do campeonato estava tudo decidido, já éramos portadores do título de campeão, mas a infelicidade acabou ocorrendo, uma cabeçada e um gol contra, e isso culminou que acabássemos sendo vice-campeão.
Não adianta chorar o leite derramado e nem tampouco dizer que dominamos o jogo, que fizemos boas ações, mas o que manda dentro do futebol é bola na rede, e a rede aconteceu no último minuto. Não sei, se estou eu no banco lá, eu jogava a bola no campo, eu mandava o jogador desmaiar, cair, dar dor de barriga, xingar o juiz, para tudo. Falta 1 minuto para terminar o jogo, 2 minutos, 3 minutos que ele deu de aumento aí, tudo aí, o banco devia manifestar, mas o que importa é que nós subimos para o acesso 3, parabéns ao meu amigo, meu companheiro Bizi, parabéns pela conquista, parabéns mesmo. E vamos em frente porque o campeonato é árduo no ano que vem. João Dória também participa do programa Paulo Brito no ar, como sempre, hein? Carlinhos hoje falou que o João Dória aí não é aquilo que a gente esperava, e não é mesmo. Vamos que vamos, João Dória. Mas olha aqui, estamos recebendo a visita aqui no Rio do governador de São Paulo, João Dória. Uma enorme honra e alegria ter você aqui. Obrigado. Aliás, ele veio comemorar o aniversário dele no Rio. O João ficou mais velho essa semana e ele veio para essa linda cidade. Então, cariocas, fico orgulhoso que até o governador de São Paulo vem celebrar aqui, que aliás foi onde ele conheceu a Bia, a mulher dele, por isso que ele celebra aqui. Essa é a razão. Essa é a razão. Mas queria... Eu morei no Rio, gosto do Rio, e aqui eu conheci a minha mulher e a mãe dos meus filhos. Portanto, rendo as minhas homenagens ao Rio de Janeiro. Tá vendo? Aliás, paulistas todos, por favor, o verão, o Rio está aberto para vocês. Você está com medo de pegar o avião, pegue seu carro, vem pela Dutra, rapidinho ali, amarela e linha vermelha, vão estar tranquilos para você. Mas olha, acabei de assinar aqui com o governador João Dória um protocolo de entendimento entre a Prefeitura do Rio e o Instituto Butantan em São Paulo, na questão da Covid-19, da vacina do Butantan. A gente vai trabalhar com o Plano Nacional de Imunização, entendemos que é muito importante que todo o Brasil seja atendido, mas a iniciativa do Butantan, a iniciativa do governador Dória, avançando no Coronavac, foi fundamental para que a gente pudesse estar nesse ponto que nós estamos hoje. Esperamos todos, se Deus quiser, aí, a partir do final do mês de janeiro, já está por grupos, com tranquilidade, com serenidade, está vacinando as pessoas. Até lá, é respeitar as regras, enfim, algum isolamento, máscara, pessoas mais velhas em casa. É isso, governador? Exatamente. Muito obrigado mais uma vez pela parceria. Obrigado, Eduardo. Estamos juntos. Juntos pela vida, juntos pela vacina, a vacina do Butantan, a vacina do Brasil. A vacina do Dória, a vacina do Brasil, tomara que ela venha o mais rápido possível aí, não importa se é Dória, se é Jair Bolsonaro, se é Butantan, se é Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Corinthians joga hoje contra o Goiás, hein? O importante é que a vacina seja. Meu amigo Cássio Bettini, trazendo informações sobre tecnologia em nome da Engeune Engenharia. Olá pessoal, Natal chegando, o isolamento também, dúvidas pairando na cabeça de muita gente, se vão comemorar em família ou se preferem não arriscar e por aí afora. E mais uma vez, as tecnologias vão minimizar esse tipo de problema. As Big Techs aí de streams são esses canais que permitem reuniões virtuais, muito utilizado durante esse isolamento aí. Bom, eles vão liberar o uso sem limite de tempo para fazer essas reuniões, o que geralmente eram limitadas aí para uso gratuito, e agora você vai poder ficar conversando ali sem restrição de tempo, O Zoom, Google Meet, o WhatsApp estão inclusive criando novidades para melhorar o desempenho de seus aplicativos ainda para essas festas desse fim de ano. O WhatsApp, por exemplo, está finalizando aí a versão beta para chamada de áudio e vídeo para sua versão web, aquela que muita gente usa, A gente usa aí no computador. Daí vai ficar bem facinho você rebater a tela do seu computador na sua Smart TV e colocar praticamente ali a família no mesmo espaço, em tamanho quase natural, bem bacana, Agora, já imaginou como seria o isolamento se vivêssemos num tempo em que não houvesse essas traquitanas tecnológicas? Bom, talvez o mundo também não estivesse nesse pânico generalizado, Bom, vai saber. De qualquer forma, as tecnologias estão sempre aí nos auxiliando bastante. Sou Cássio Bettini, compartilhando temas sobre tecnologia, inovação e comportamento. Até a próxima. Tá aí, meu amigo Cássio Bettini, trouxe todas as informações necessárias e precisas. Nós queremos agradecer carinhosamente a alguns dos nossos colaboradores que estiveram conosco durante todo esse ano aí, e em toda essa caminhada.
agradecer de coração aqueles que continuam com a gente, aqueles que estiveram com a gente até agora, o nosso eterno agradecimento, o nosso reconhecimento, mandando um abraço muito grande para todos. É claro que durante o final do ano nós estaremos fazendo um agradecimento geral, mas para que seja bem lembrado tudo isso. Um abraço todo especial, meu amigo, companheiro Lalo. Vambora, Débora? Vambora? Então fala tchau. Tchau para todos e até amanhã. Tá aí amanhã com a Andréia. Andréia. Patrícia, o pai te ama, viu? Um abraço, boa tarde e até amanhã.